Olá, começa agora o programa FETAG na TV, programa que traz a realidade do trabalhador rural em Alagoas. E nós começamos a edição dessa semana com uma matéria sobre a reunião do Polo Vale do Paraíba que aconteceu no município de Pilar. Essa reunião serviu para discutir sobre o documento base do Congresso Estadual da FETAG, que acontece em 2018, e também sobre a conjuntura social e política do Brasil e em Alagoas. Acompanhe conosco. Com a presença de representantes dos sindicatos da região do Vale do Paraíba, a FETAG Alagoas promoveu uma reunião no polo da região para discutir sobre o documento base do Congresso Estadual. Além de debater sobre o documento, a diretoria da FETAG discutiu a conjuntura política atual, enfatizando sobre as reformas trabalhistas e previdenciárias. Vamos conversar aqui com Hilda Alves, ela que é secretária de Políticas Agrícolas da FETAG, e participou da reunião do Polo Vale do Paraíba, essa reunião que aconteceu no município de Pilar. Vai trazer um pouco mais de informações para a gente sobre essa reunião. Hilda, quantos sindicatos estiveram presentes, quais foram os sindicatos que estiveram presentes nessa reunião do Vale do Paraíba? 6 sindicatos nessa reunião, onde nessa reunião a gente debatemos um pouco a organização e a estrutura do movimento sindical e também algumas ações que o movimento sindical vai estar realizando também, né, durante esses próximos dias. Então, foi uma reunião muito boa, né, e a gente saiu com alguns encaminhamentos dessa reunião lá em Pilar. Hilda, recentemente foi criada também a Federação dos Trabalhadores Assalariados. Alguns desses sindicatos, eles estão na região que pertence, que tem trabalhadores assalariados. A FETAG está acompanhando também essa transição, esses sindicatos que têm assalariados vão participar da FETAR? Sim, a FETAG, até porque é um encaminhamento, né, junto com as duas federações, né, a FETAG, que é a Federação dos Assalariados Rurais, e a FETAG, que é a Federação, né, da Agricultura Familiar do Estado de Alagoas. Então, há um entendimento de que precisa se trabalhar juntos, né, até porque nós estamos num processo de transição, tanto na organização e no fortalecimento da Federação de Assalariado, que foi criada recentemente, mas também como a desassociação dos sindicatos, que estão optando uns por representar assalariado, por sua base ser mais de assalariado, e outros de optarem por representar, né, a agricultura familiar, por sua base ser mais de agricultura familiar. Então, há uma responsabilidade das duas federações de estar fazendo esse trabalho junto, até para que a gente possa estar fortalecendo, né, os assalariados e os agricultores familiares nesse processo de transição, que é um processo muito delicado, né, nesse momento, pela conjuntura também que estamos vivenciando, e também, né, pelo formato que a gente precisa trabalhar, né, com muito cuidado, para que a gente possa estar dando visibilidade à luta desses trabalhadores assalariados e agricultor familiar, sem fazer com que a gente acabe criando um mecanismo de, no lugar da gente fortalecer e enfraquecer mais essa luta. Então, há essa responsabilidade e esse compromisso das duas federações, da gente fazer junto a luta, por isso que nas reuniões de polo a gente estamos indo junto, estamos fazendo o debate junto, até porque a gente sabe que ainda vai demorar muito ainda para que tanto a Federação de Agricultor Familiar como a de assalariado possa caminhar só com suas próprias pernas, e porque é um momento de transição e requer essa aproximação, né, das duas federações e dos dois segmentos. Hilda, você falou na questão de debate e da própria conjuntura. Essa questão das reformas e da própria greve geral que está sendo aí anunciada e preparada por várias centrais sindicais também foi debatida nessa reunião do Polo? Sim, nós estávamos também com a presença do secretário, além do secretário, né, da FETAR, né, o companheiro Antônio Torres, né, aliás, que é o vice-presidente da FETAR. Nós estávamos também com a companheira secretária de Janilda, que é a secretária de Gênero e Geração da FETAR. Estávamos também com a presença, além de mim, né, mas também do companheiro Leonardo, representando a Federação da Agricultura Familiar.
E lá a gente fez, sim, o debate sobre o que a reforma da Previdência, a reforma trabalhista também vem para prejudicar a vida do agricultor familiar e dos assalariados rurais. Essas reformas, ela não só atinge o setor urbano, mas também ela atinge também os trabalhadores do campo. E isso é uma luta que a gente está fazendo em conjunto, porque a gente precisa também fazer esse debate com a nossa base para que ela possa ter ciência quais são os prejuízos que vai acontecer na vida dos nossos trabalhadores, principalmente com a questão da agricultura familiar, a questão da reforma da Previdência. E com relação aos assalariados, além da reforma da Previdência, a gente vem também com a perca com relação às reformas trabalhistas, porque a gente sabe que essa reforma da trabalhista, ela retira direito conquistado durante muitos anos, né, da classe trabalhadora, ela rasga a CLT, né, e a gente não dá para a gente não fazer esse debate e também não encarar essa luta. Então, aproveitamos também o momento para estar discutindo sobre a greve geral, né, que foi deliberada pelas centrais sindicais, que vai estar acontecendo no dia 30, né, agora de junho, no qual nós também convidamos a todos os sindicatos, tanto de assalariado como da agricultura familiar, para se fazerem presente na greve. Então, assim, a gente precisa também parar o campo, precisamos nos mobilizar, né, e enfrentar, junto com outras categorias, né, todas essas reformas e esses desmontes que o governo federal está fazendo com o direito da classe trabalhadora. Então, essa também foi um grande debate e um grande compromisso assumido pela a classe trabalhadora, né, do campo, que a gente também vai estar nessa luta e que esse espaço também é de debate dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, seja ele da agricultura familiar ou seja ele dos assalariados rurais. E também, né, em como a FETAG é filiada à CUT, a FETAG também já nasceu na sua criação, também já nasce filiada à CUT, pela importância que a gente vê da Central Única dos Trabalhadores. Então, esse debate também a gente fez. Sem contar também que agora, dia 11 e 12, nós vamos estar com o Conselho Deliberativo da FETAG, aonde também, né, nós estávamos fazendo esse debate com a nossa base. É um conselho onde a gente vai estar discutindo o regimento interno do nosso congresso, que vai acontecer em janeiro, o congresso da FETAG. Então, esse conselho, a gente vai encaminhar a aprovação do regimento do congresso e também encaminhar, né, como vai ser, a gente vai conduzir o nosso congresso, as plenárias de discussão do documento base. Então, a nossa base, a gente já está mobilizando para que também, no dia 11 e 12 de julho, após o congresso da CUT, a gente também esteja presente no Conselho Deliberativo da FETAG. Esses foram os pontos que nós discutimos. Confira agora uma entrevista com Genivaldo Oliveira, ele que é presidente da FETAG Alagoas, e traz mais informações sobre o lançamento do Plano Safra 2017 e os impactos para a agricultura familiar no Brasil e em Alagoas. Genivaldo, o governo federal anunciou um plano Safra, né, de apoio à agricultura. Como é que a FETAG vê esse plano? Quais as políticas? O que pode beneficiar os agricultores familiares da FETAG em Alagoas? Olha, a semana passada o governo fez o anúncio e dessa vez ele anunciou um plano plurianual, um plano para os próximos 4 anos. Então a nossa confederação está nos convidando para que na próxima semana em Brasília nós possamos com as 27 federações avaliarmos esse plano e colocarmos o que nós achamos positivo e o que achamos de negativo para cobrar desse governo, fazer com que essas políticas possam chegar até o homem e a mulher do campo. Então, portanto, estamos ainda cedo para a gente avaliar. O que nós vimos inicialmente foi que a taxa de juros permanece. Enquanto isso, o governo começa a baixar as taxas de juros, né? A inflação também diminuir as taxas de juros, então esperamos que possa baixar ainda mais. Mas a grande dificuldade nossa é acessar essas políticas, porque para você ter acesso ao crédito, você precisa ter técnico, você precisa fazer com que esses projetos cheguem em tempo hábil junto às instituições financeiras, e essa é uma deficiência não só nos municípios, mas também no Estado.
Então vamos fazer essa avaliação, vamos inclusive encaminharmos algumas propostas de mudança, já que nós estaremos nos preparando para o nosso 23º Grito da Terra Brasil. Nessa pauta do Grito da Terra, com certeza, os problemas que tiverem acontecendo, nós iremos cobrar, né, desse governo. O Michel Temer, ele acabou, né, com o Ministério da Previdência Social, também o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Mesmo com o anúncio dessa política, né, do Plano Safra, sem o Ministério, você acha que isso vai beneficiar os agricultores ou vai prejudicar? Com certeza prejudica muito, porque você não tem um ministério que tem um porte maior, um suporte, uma estrutura maior para atender esses mais de 4.200.000 agricultores familiares que nós temos no Brasil. Então, essa deficiência vai nos atingir bastante. A questão também da assistência técnica, a questão da pesquisa, a questão da comercialização, já que já estamos no mês de junho e o governo ainda não liberou um centavo para o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar. Então, por isso é que vamos fazer uma grande pressão, pressionarmos esse governo para que essas políticas possam chegar com mais rapidez e atender a demanda dos agricultores. Já que também, graças a Deus, tivemos aí as chuvas em todo o estado, caiu com aumento com abundância, encheram os barreiros, as cisternas, então as terras estão molhadas e os agricultores estão ansiosos para plantar, mas muitos estão sem o recurso necessário. Então, nós estamos também incentivando a renegociação das dívidas para que os agricultores possam renegociar, possam ficar limpos novamente e acessar esses créditos fornecidos e liberados através do governo federal pelos bancos oficiais. Nessa renegociação, alguma promoção, alguma vantagem para o agricultor que quiser negociar agora? Tem no semiárido, inclusive agricultores que acessaram o crédito até 2007, eles têm até 95% de rebate. Então é importante esses agricultores irem às instituições financeiras, olhar o seu débito e, se possível, liquidar. Porque você liquida e a partir do momento que você está limpo, você pode acessar novos créditos. Houveram várias mobilizações no mês de maio e agora no início do mês de junho contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista. Como é que está essa avaliação a nível estadual, também a nível nacional? Como é que a CONTAG está acompanhando esses desdobramentos da política nacional, principalmente em relação aos trabalhadores da agricultura familiar? Olha, com relação à reforma trabalhista, nós estamos bastante preocupados. Já o Senado acaba da sua comissão de assuntos econômicos aprovar já a reforma da forma que veio do Congresso. A forma que veio do Congresso, ela acaba praticamente com muitos direitos que os trabalhadores têm. Então, nunca vi trabalhador ganhar questão com o patrão. Então, é preocupante para nós. E com relação à reforma da Previdência, ela ainda não foi votada no Congresso, o governo ainda está negociando para tentar a maioria dos votos necessários para implementar essa reforma e nós estamos fazendo audiências públicas em todo o país, junto às câmaras municipais, pressionando os vereadores e os prefeitos e também os deputados estaduais e federais, no sentido de que essa reforma só vai prejudicar a classe trabalhadora. Então, principalmente nós, agricultores e agricultoras familiares. Então, vamos continuar firme e forte nessa luta. Já estamos com um grande ato marcado para o próximo dia 30 e nesse ato, dia 30, pressionar ainda cada vez mais os deputados federais e senadores para que ele não aprove essa reforma da forma que está, porque da forma que está só prejudica a classe trabalhadora e o mais pobre. Os últimos governos tentaram pôr as mãos na nossa aposentadoria. Agora, querem aprovar uma reforma que aumenta para 65 anos a idade mínima para a aposentadoria de todos os trabalhadores. Para tentar justificar esse grande retrocesso, divulgam uma série de mentiras. Dizem que a Previdência dá prejuízo e que a reforma seria necessária para garantir a aposentadoria das próximas gerações. Você já ouviu tudo isso, não é? Veja agora quais são as mentiras por trás dessa história. O governo esconde que mais da metade desse rombo é causado por benefícios concedidos às empresas.
bilhões em contribuições previdenciárias deixam de ser pagos todos os anos por causa das políticas de incentivo. A segunda grande mentira é incluir apenas as contribuições dos trabalhadores e das empresas nas contas da Previdência Social. Na verdade, Previdência, Assistência Social e Saúde fazem parte da Seguridade Social. Esse sistema conta com diversas fontes de financiamento, previstas no artigo 195 da Constituição Federal. Além das contribuições de trabalhadores e empresários, o governo também é responsável por repassar as contribuições sociais. O suposto rombo divulgado pelo governo se transforma em superávit quando somamos todas as fontes de financiamento. O problema é que o governo descumpre a Constituição desde os anos 90. Receitas que deveriam ser destinadas à Seguridade Social são desviadas para o pagamento da dívida pública, com mecanismos como a desvinculação de receitas da União. Querem tirar direitos de milhões de trabalhadores para continuar alimentando uma dívida questionável, que enriquece apenas alguns empresários, banqueiros e investidores. Não dá para aceitar uma proposta baseada em mentiras. Compartilhe esse vídeo e ajude a desmascarar a farsa do rombo. Diga não à retirada de direitos. E a nossa equipe conversou com Marielle dos Santos, ela que é secretária de Juventude da FETAG Alagoas, e traz mais informações sobre as ações e o planejamento dessa secretaria no estado. Marielle, como é que está a preparação para a juventude participar desse congresso que a FETAG realiza e que vai ser um congresso importante com grandes deliberações? A Secretaria de Juventude, a gente está se organizando, para o congresso da seguinte maneira: a gente sabe que o congresso da FETAG vai ser um congresso paritário, metade homem, metade mulher, e dentro desse contexto das duas partes por iguais, na questão da igualdade que a gente traz para o movimento sindical, a gente tem a cota de juventude, que é de 20%. E dentro desses 20% nós temos que ter 10% de jovens homens e 10% de jovens mulheres. E esses jovens que estão vindo, a gente está trabalhando com eles da seguinte maneira: não tem como, estamos trabalhando esses jovens todos aqui em Maceió. Estamos indo até os polos, trabalhar com esses jovens que estão na diretoria do sindicato e que estão aptos a vir para o Congresso, para que a gente possa estar preparando eles sobre a questão das políticas públicas, das reformas, aí do governo atual, que está tirando direito da juventude e também de toda a classe trabalhadora. E a gente está fazendo seminários de juventude, nos polos, a fim de debater qual é o rumo da agricultura familiar, quais as propostas da juventude para dentro do Congresso, porque não é só um Congresso político, mas também ele é propositivo, que vai estar trazendo proposta para que a juventude possa estar trabalhando aí por mais 4 anos na FETAG, dentro do quadro da FETAG, e também trabalhando, fazendo um olhar especial para a base, porque o Congresso ele não olha também só para a política estadual, para a política nacional, mas como é que está as políticas nos municípios também, a questão da regionalização das políticas públicas que nós temos hoje no estado. Marielle, quantos seminários a Secretaria já realizou? Foi realizado algum? Qual é o planejamento que vocês têm para realizar esses seminários nos polos? Bom, nós já foi realizado 6 seminários, com esse a gente chega ao 7º seminário, a gente realizou, e estamos agora realizando no polo da Bacia Leiteira, A gente já fez no Chucurus, Mundaú, Litoral Sul, Médio Sertão, Agreste, e também no polo que a gente está começando agora a trabalhar, que é no polo da Bacia Leiteira, A gente está fazendo mais um seminário, que é para fechar esse primeiro quadro, e a gente está marcando agora também o Alto Sertão e Paraíba, para que a gente possa estar fechando esse círculo da agricultura, onde passa hoje a agricultura familiar, já que o nosso congresso ele vai ser específico, só com a agricultura familiar. Você falou aí da questão das reformas, então os temas da reforma da Previdência, reforma trabalhista, as mudanças propostas pelo governo Michel Temer também vão ser debatidas nesse seminário. Isso, é um dos principais focos, além da gente debater temas, como a gente está falando da região do Sertão, sobre a questão do Canal do Sertão,
porque a gente sabe que a juventude que está lá hoje nessa beira, na margem do canal, eles são jovens empreendedores que querem estar aí tendo acesso à DAP e também às políticas públicas. A gente vai fazer um olhar especial para esse contexto, mas também, né, a gente não pode deixar de olhar para a questão da reforma trabalhista e reforma da Previdência, já que um dos maiores prejudicados, né, dentro dessa reforma é a juventude, né, e a juventude precisa estar empoderada sobre esse debate para que eles possam estar junto com outros jovens lá na base, fazendo essa discussão, né, para que eles possam estar preparados em estar juntando outros jovens e fazer a discussão e ver, né, quais são os pontos que mais vai prejudicar a juventude hoje, né, do estado de Alagoas e também, né, do país, porque essas reformas ela não está sendo conversada com a população e os jovens também não estão, né, junto fazendo essa discussão. A gente faz, mas de uma forma que o governo ainda não enxergou, né, a importância o que isso vai causar, né, em nós jovens que estamos aí no período de trabalho, trabalhando e que também vamos estar contribuindo com a Previdência Social, né, para o futuro e que vamos precisar muito dela, para a gente estar se mantendo no campo e principalmente forte, né, e organizados. Marielle, a reunião ou a comissão de jovens, de juventude da FETAG, ela tem se reunido, ela tem feito planejamento de atividades? Bom, a última reunião que a gente teve foi no início do ano, né? Mas de lá para cá a gente não teve mais uma outra reunião da comissão, porque cada jovem está envolvido no seu polo, discutindo com outros jovens a questão da reforma trabalhista, a reforma da Previdência, né? Então a gente vai estar se reunindo agora, né, antes do Conselho Deliberativo da FETAG, que será dia 11 e 12, né, a gente vai estar se reunindo no dia 10 com essa comissão de jovens para que a gente possa estar fazendo um planejamento de como é que vai ser as ações de juventude para que a gente possa chegar no Congresso da FETAG fortalecido e principalmente com propostas firmes e fortes para que o jovem possa estar no campo e que a gente não tenha um êxodo rural, né, que a gente sabe que com essas políticas aí negativas para a questão do movimento sindical e para os jovens da agricultura familiar, muitos jovens a gente vai estar, né, tendo uma preocupação maior com a questão do êxito, né, da juventude não estar mais interessada, né, em ficar no campo, já que as políticas públicas não estão nos favorecendo. Além dessa questão de políticas públicas, cursos como o de agentes jovens culturais, jovens rurais, promoveram também projetos como o cinema na comunidade. Essa questão da formação também vai ser tocada nos seminários? Como é que está a formação específica para a juventude? Bom, a gente está focando, né, formação e formação de base, porque a nossa base precisa estar forte, né, fortalecida. E como é que a gente fica forte? A gente se capacitando, a gente estudando e mantendo esse vínculo com a nossa base. Nós estamos aí, além do cinema na comunidade, né, que está vindo muito fortemente, a gente tem a questão do programa Jovem Saber, né, que a gente está hoje nos quilombos, né, aqui do estado ainda resta alguns quilombos. A gente está debatendo com a juventude a questão do programa Jovem Saber, né, que ele trata desde a agricultura familiar, a questão do cooperativismo, associativismo, questões trabalhistas, né, toda a organização da juventude até, né, a gente traz também um tema forte que é a questão da sexualidade, que é muito importante a juventude estar tratando isso no campo. Então ele é bem amplo, né, e a juventude que faz somos nós, né, jovens, que somos os nossos próprios capacitadores. E a gente tem todo o material didático para dar suporte a isso. Para debater sobre a reforma da Previdência e as medidas antitrabalhistas do governo Michel Temer, a FETAG Alagoas promoveu uma série de audiências públicas nos municípios. Nossa equipe conversou com Leonardo Correia, ele que é secretário de Políticas Sociais da FETAG Alagoas, e faz um balanço sobre as 45 audiências públicas realizadas e os resultados alcançados. Acompanhe conosco. Foram realizadas audiências públicas, foi realizado pela FETAG para debater sobre a reforma da Previdência e qual o balanço que a Secretaria faz desse movimento. Primeiro, bom dia a você, Jário, bom dia aos espectadores do programa FETAG na TV. Dizer que é positivo. A FETAG realizou desde o mês de março, nós iniciamos com a primeira audiência em Iapi no dia 3 de março e até o momento nós realizamos já 43 audiências públicas, aliás, 45 audiências públicas.
E vale salientar que em todas essas audiências públicas, as câmaras de vereadores assinaram em forma de resolução, em forma de moção, o seu sentimento contra a reforma da Previdência Social. Porque tanto o movimento sindical quanto os vereadores nestas cidades onde já realizamos, eles entendem que a reforma da Previdência ela traz prejuízos grandes, economicamente e socialmente falando. Economicamente, ela traz o quê? Traz uma quebradeira nos municípios. Já visto que os municípios alagoanos, quase que na sua totalidade, eles sobrevivem dos recursos que são repassados pela Previdência Social através das aposentadorias e das pensões. E social por quê? Porque nós vamos, com isso, fomentar o êxodo rural. Vamos fazer com que as famílias saiam do seu habitat, que é o campo, em busca de formas de viver na cidade. Com isso, a gente aumenta o êxodo rural e causa a favelização das cidades e causa ainda mais, pior, que é a questão da segurança alimentar. Se não há homem e mulher no campo produzindo, com certeza nós não teremos alimento, diante do que é dito por várias pesquisas de que os alimentos hoje que chegam à mesa dos brasileiros, 73% são produzidos pela agricultura familiar. Com relação às resoluções e às moções que nós tiramos nestas câmaras de vereadores, parte delas já foram encaminhadas aos deputados federais. Nós conseguimos, numa semana anterior ao Ocupa Brasília, nós estávamos lá em Brasília, fazendo essa discussão com os deputados federais, visitamos 9 gabinetes dos deputados federais, levamos essas resoluções pessoalmente, entregamos nos gabinetes. Lógico, não encontramos todos os deputados federais, mas deixamos através das suas assessorias para que os deputados federais sintam a responsabilidade na hora de votar contra ou a favor. Esperamos que eles observem o que a FETAG tem feito, o que tem discutido com a sua base, que é os trabalhadores rurais, através de sindicatos, e com essas câmaras, antes de proferir o seu voto com relação à reforma da Previdência. A outra questão é que nós precisamos continuar fazendo as audiências públicas. Então a gente usa esse meio de comunicação também para pedir àqueles sindicatos que ainda não agendaram a sua audiência pública que possam agendar, até porque nós já tivemos resultados grandes. Se a gente for aqui elencar, nós já tivemos resultados com relação à idade mínima, né, que o governo queria, a princípio, 65 anos para os homens e 65 também para as mulheres. Ele já recuou disso. Retira do texto essa proposta e volta aos 60 anos para os homens, mas para as mulheres ele recuou apenas em 8 anos, deixando as mulheres com a aposentadoria a partir dos 57 anos. Ainda é um prejuízo para as mulheres do campo. Com relação à pensão e à aposentadoria, o que ele propunha era que não acumulasse. Hoje ele já também voltou atrás com relação a isso e já permite a acumulação da pensão com a aposentadoria rural. Uma outra questão que o governo também abriu mão na proposta inicial é com relação ao BPC-Loas, que aumentava a idade de 65 para 70 anos e aí ele volta para os 65 anos como era anteriormente. Com relação ao tempo de contribuição que ele estendeu para 25 anos, ele também voltou para os mesmos 15 anos, porém, ele quer esse ano com contribuição. Então, nós, enquanto movimento sindical, enquanto FETAG, sindicatos e a CONTAG, nós estamos na luta agora para que não haja essa contribuição individual. Ele sobe de 2% para 5%, e a gente entende que, por estarmos falando de pessoas que não têm salário, o agricultor, a agricultora, ele não dispõe de um salário fixo. Ele tem uma renda que depende muito das questões climáticas, depende de época. Por exemplo, agora nós estamos vivendo um período, agora está chuvoso, mas nós tivemos um período aí de mais de 6 anos de seca. Nesses 6 anos o agricultor não produziu, significa que se ele não produziu, ele não teria como contribuir para a Previdência Social. Então, mediante tudo isso, nós estamos na luta agora para que o governo também retire com relação aos rurais a questão da contribuição individualizada e que aumenta
drasticamente, sai de 2% no sistema atual de contribuição e vai individualizando e sobe para 5%. A outra questão é com relação à autodeclaração. O indivíduo chegará agora diante do INSS se ele se autodeclarar dentro da sua profissão. Então, o que é que vai ocorrer? O que é mais fácil hoje, o que é mais barato para a aposentadoria? É mais barato você pagar a contribuição com a condição de agricultor. Então, qualquer pessoa, mesmo não sendo do campo, poderá, com a autodeclaração, chegar diante do INSS e dizer, eu quero contribuir como agricultor familiar, mesmo que ele não seja porque é a contribuição mais barata. Então, isso não é bom, porque aumentaria aí o número de fraudes que já existe, a gente sabe que existe, com relação ao INSS, né? Isso aumentaria e tiraria o direito daquelas pessoas que realmente são agricultores e agricultoras e estavam sendo direcionados para outra categoria. Leonardo, você falou aí de várias mudanças e da participação, da entrega inclusive de documentos para os deputados, para os parlamentares. Como é que foi a participação do povo nessas audiências públicas que foram realizadas nos municípios? Olha, Jário, com relação à participação da nossa base, dos agricultores, das agricultoras e de outros movimentos também, foi um sucesso. A gente, na verdade, já esperava isso, até porque o tema é importante e interessante para a categoria dos trabalhadores. São direitos que estão sendo tirados com essa proposta. Então, teve uma adesão muito grande da parte dos agricultores e das agricultoras. Os sindicalistas, os dirigentes sindicais entenderam a necessidade de realizar essas audiências. Outros movimentos, como o Sinteal, que é com relação aos professores, com relação à saúde e assistência, à previdência, que é o Sindiprev, e tantos outros, o MST e muitas outras entidades e movimentos sociais se uniram à categoria dos trabalhadores rurais, porque entendem que o prejuízo não é só para os trabalhadores rurais, porém são os trabalhadores rurais que serão mais afetados com essa proposta de reforma da Previdência Social. E o programa FETAG na TV dessa semana vai ficando por aqui. Para continuar acompanhando o nosso conteúdo na internet, você pode acessar através do site tvcomaceo.tv.br. Estamos também no YouTube, através do youtube.com/FETAG na TV. No Facebook, FETAG na TV. Para sugestões de pautas ou críticas, você pode mandar um e-mail para o fetag.alnatv@gmail.com. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo programa.